Pemage sadom polan ayan sen jugi droni pemajone jesudran kor Kandroman bekor Chichi jesuidadrochim Chim jilam chi exusom Guru Pema Sijom Orji Yuji Nojansan Pema Gesar Dom Polan Yan Sing Jugi Yodronim Pema Juni Chisundran Corno Cadro Manvekor Chiji Jesudadrochim Chim Jilajir Jexuso Guru Pema Sijom Orji Yuji Nom Chansan Pema Gesar Dom Polan Yan Zin Jugi Yodronim Pema Joni Chisudran Cordo Gadro Manbekor Chiji Jesudadrochim Chinji Lam Chi Jexusom Guru Pema Sijom Sanji Chodam Tsochi Chonala Jancho Bardo Dani Kyabsochim Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Droparshum Sanji Jodan Zoji Chonala Jancho Bardo Dani Kyabsochi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Ping
pentir Sanje Droparshon Sanje Chodan Joji Chonala Jancho Bardo Dani Kyamsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pente Sanje Droparisho. Então, aqui ficamos, não é? Tá tudo molhado lá fora. Alguém quer perguntar? A gente podia começar com algumas perguntas sobre o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, se tem alguma dúvida. Alguma inquietação, alguma estranheza? A Fer? Eu, na verdade, fiquei pensando numa coisa que você disse na sexta, eu acho que era mais ou menos assim, que a lucidez não vem por esforço, mas por entrega. Como fica a disciplina no meio disso tudo? Fica deslocada. Não, a disciplina tem uma função, né? Mas é assim, tudo é remédio. Então a gente tem que saber do que nós precisamos. Então a disciplina não vai funcionar para todo mundo, mas vai funcionar para muitas pessoas. Né? Então, se a gente já tem uma mente muito com excesso de ar e fogo, né? Para nós é muito fácil começar uma coisa e daqui a pouco para e vai para outra. Né? Então a gente tem que ver como para nós, né? o que vai nos fazer andar. E daí teve esse exemplo do Alan Wallace, né? Ele diz assim, eu tenho aqui uma chave de cobre, aço, latão, ouro. Qual é a melhor chave? Né? Então ele vai dizer, a que abre a porta, né? Então não importa do que a chave é feita, o importante é abrir a porta. Então para nós é a mesma coisa. A gente não tem como dizer o que é mais elevado, o que não é no caminho, qual o método. A gente tem que ver o que funciona para nós. Então, talvez o caminho da disciplina, dos votos, né, como é o caminho monástico, funcione para muitas pessoas. Mas o importante é só saber o lugar de cada um desses métodos e para o que há para ser reconhecido. Né? E aquilo que há para ser reconhecido, ali dentro não tem regras, ali dentro não tem mais nada, né? Então, por isso que a gente vai falando de relaxamento, de presença, porque isso, quando a gente vai falando disso, de presença e relaxamento, a gente está dizendo assim, você é responsável pela sua prática. Você é responsável, né, por estar presente, por dar conta da realidade. Mas se a gente não consegue fazer isso, daí a gente vai e faz um voto diante do mestre. Eu não vou mais me distrair, eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou falar mais tal coisa. Porque a gente não está conseguindo encontrar liberdade imediata diante daquilo. Daí a gente faz um voto que dá uma apertadinha, porque agora eu falei, né? Agora eu falei, está falado. Tem esse compromisso. Por isso que o Lama Santen, ele não pede para ninguém fazer votos diante dele, porque ele sabe que a gente não vai cumprir, né? Então ele diz, se a pessoa faz o voto, aí ela cria ela mesma vai passar mal quando ela quebrar, né, os seus votos. Então o caminho dos votos e da disciplina é o caminho assim para a gente, é como assim, eu não sei direito para onde eu estou andando, então eu vou criar um cercadinho. Que daí cada vez que eu vou ali, para cá eu não passo, bato ali, aqui eu não passo, né? Então, a gente cria um cercado onde a gente está fazendo coisas seguras. Né? A gente não está fazendo besteira, não está agredindo as pessoas.
Todo o caminho antes de Prajna Paramita é para isso mesmo, sabe? A etapa de não faça o mal, faça o bem, né? Manifeste qualidades, evite a negatividade. Isso é um caminho de disciplina, não é um caminho de espontaneidade. Mas é um caminho necessário até que a gente tenha a lucidez que dialoga coerentemente, adequadamente com as circunstâncias. Daí a gente não precisa de regra. Mas se eu não sei ainda, eu estou louca, qualquer coisa que surge, eu estou ali pronta para despejar sobre os outros, né, as minhas marcas, aí é melhor. A gente diz, eu não vou mais fazer isso. Eu vou fazer esse voto, não preciso nem fazer diante de ninguém, eu faço o voto diante da consciência primordial, que sou eu mesma, né? Então, enquanto eu não souber como lidar, eu vou me proteger. Eu não vou comer certas coisas, eu não vou ingerir certas substâncias, eu não vou falar mais tais coisas, não vou em certos lugares. Aí isso nos ajuda. Mas o que a gente está fazendo aqui? O nosso encontro a gente não vai falar sobre isso. Não porque isso não mereça ser falado, né? Mas o nosso foco está sendo aqui silêncio e investigação. Né? Então, silêncio e investigação. Aí, se você tiver votos, locais de muita fragilidade, você não consegue trazer aquilo para o teu silêncio, porque você tem medo daquilo, você tem medo das reações, você julga aquilo como ruim, ou você julga aquilo como muito bom, e melhor eu não entrar em contato, porque senão eu saio daqui, vou na geladeira pegar aquele quindim, né? Então, melhor não, eu vou ficar aqui assim, dura. Aí não, a gente tem que trazer o quindim, tem que trazer o inimigo, tem que trazer tudo para dentro do silêncio e ver como é que nós geramos aquela aparência, dotamos aquilo de vida e ficamos amarrados na visão dual e na responsividade que vem em decorrência disso. Tá? Mas não que ela seja inferior. Ela vai ser super útil se for um remédio para nós. A gente vai se livrar delas. A gente vai se livrar, está lá a Sutra do Coração, a gente está recitando aqui, né? Desaparece tudo, desaparece o caminho, desaparece a sabedoria, não fica nada, né? Então é óbvio que vai junto a disciplina, né? Tudo que a gente está fazendo aqui vai embora, para ter simplesmente a naturalidade da vida, a espontaneidade de um olho lúcido, né? Porque nós somos isso. Mas enquanto a gente tem uma identidade complicada, talvez seja necessário a gente dar umas regrinhas para ela. Mas é para a identidade que a gente está dando regra. A gente não está dando regra para a consciência primordial. Ela não precisa disso. Mas como a nossa consciência primordial hoje está usando uma peruca vermelha, né, a gente deu nome para ela, deu, né, um cabelo, deu história para ela, aí é para esse travesti, que somos nós, que a gente agora vai dando um caminho para ele. Até que uma hora a gente joga a peruca, tira o salto, né, e larga tudo e vai viver nu como consciência primordial. Fica bem? Uhum. Esse caminho é justo o caminho de maturidade, né? O caminho que não é pelas regras, não é por disciplina, é um caminho de maturidade. Então nós vamos nos responsabilizar pelos nossos atos, pelo nosso olhar, pelas nossas relações. A gente não está transferindo isso para ninguém, nem para um caminho, nem para regras. Caminho de gente grande, né? Milton, o microfone para o Milton. Não? Milton não quer microfone. Estou na fila, Milton. Eu digo a pergunta aqui daí. Uhum. Essa questão da chamata pura e impura, né? O silêncio com o vipassana. Uhum. Uhum. É verdade, eu coloquei tudo num pacote só, né? Vocês vão me perdoar por isso, né? Mas vamos... É que chamata impura... Na verdade, eu falei, só não dei o nome para os bois, né? Mas chamata impura é quando a gente elege um foco.
né? Um objeto. A gente restringe tudo, né? A gente escolhe um. Porque abrir por todos já pode, no começo, ser complicado, né? A gente não dá conta de, né, imagina de 10 objetos, né? Então, a shamatha impura, ela é assim, é um exercício de você vai gerar uma agudeza, assim, uma visão aguda, né? Daí depois você faz assim, a câmera assim. Então você vai regulando, né, a abertura da tua lente, né? Como você precisar. Isso está descrito no Dzogchen, né? A gente pode começar focando algo para desenvolver esse poder, né? Daí depois você abre para o campo, né, geral, assim, né, de estímulos visuais, sonoros, experiências internas, né, de energia, sensações, pensamentos, até você descobrir a inseparatividade entre a consciência e aquilo que ela experiencia. Até você você ser a experiência. Né? Aí você não tem por que reagir. Né? Então, shamatha pura, ela vai, na verdade, nos preparando para essa abertura da presença. Né? Então, eu não estou elegendo mais um objeto específico. Eu estou num campo de abertura. Né? E essa relação, né, do silêncio com o vipassana é justo isso. Né? O silêncio, ele é esse campo vindo, né, desse exercício de foco, né, agudo, aberto, né, mais relaxado, mais focado, até eu conseguir tomar esses objetos que até então eu estava só tentando gerar estabilidade em relação a eles, para que eu possa investigá-los. Então, Vipassana é a etapa da investigação. Os 8 pontos de Prajnaparamita que o Lama nos coloca é o ponto da investigação. Né? Então, essa é uma relação super íntima. Não dá nem para dizer que uma coisa vem antes e outra vem depois. Vai estar sempre presente. Né? No momento que a gente já está se descolando do objeto, isso já é uma etapa de Vipassana. Você está se separando, você está preparando o campo do teu laboratório. Daí você vai estabilizar essa etapa. Aí depois você vai avançar nos outros momentos dessa investigação. Mas o próprio Alan Wallace, né, Lama Santen, eles estão falando, a gente vai dividindo, né, tudo por questões pedagógicas, né, didáticas, mas é junto que vai acontecendo. Quanto mais silencioso você é, mais você tem capacidade de investigar. Quanto mais você investiga e descobre a natureza da realidade, mais silencioso você fica. Porque se você reconhece que os objetos são inseparáveis, você vai ficando cada vez menos reativo. Então, aquela não reatividade que você tem que treinar no começo, ela vai se tornando cada vez mais natural. Porque não tem com o que interagir, na verdade. Você está sempre num sonho teu. Mesmo quando está aqui, assim, ó, que parece super, né, real. Né? Isso aqui é fruto de uma interação. Se você fica quieto, você vê onde é o lugar das coisas como experiência interna. E aí teu silêncio vai só aumentando. Isso a gente vai entendendo cada vez mais por que o Lama Santen não nos incentivou em nenhum momento a realizar shamatha, ou seja, né, a mente estável, repousada lá na consciência substrata, né? Assim, não tem impulso nenhum em nenhuma direção. A gente não precisa chegar nessa etapa. A gente vai fazendo tudo junto, porque já é possível. E tanto é possível, não só é possível, né? Como isso é de super benefício, porque se eu quero estabilizar shamatha, eu preciso de um ambiente mais protegido, eu preciso de sessões formais. Se eu vou fundindo shamatha com vipassana, é sinal que eu já estou me expondo mais às experiências e eu posso levar isso depois para qualquer lugar. Porque o ponto da minha prática não é mais estar protegida das coisas para ter uma estabilidade de foco. Eu desenvolvo um mínimo, né, um foco para poder começar a me expor. Eu vou me expondo dentro da prática formal, mas é como se a gente não se aguentasse.
assim, você está se familiarizando com isso e isso vai se transformar no teu movimento por dentro da vida. Quando, as primeiras vezes que a gente senta, o que invade o nosso silêncio? Aquilo que nós estávamos familiarizados a fazer. Responder, 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 responder. Só que depois vai acontecer o inverso. Agora o ambiente da meditação começa a invadir os teus lugares de resposta. E você vai ficando meio assim. Aí você começa a achar tudo muito estranho, assim, nossa, por que as pessoas estão tão agitadas, né? Para que tudo isso? Aí você vai encontrando uma outra forma agora, você vai encontrar essa forma tendo a não dualidade como base para se relacionar com essa, né, aparente dualidade. Como falar com as pessoas, como organizar lugares, objetos. Mas isso te dá muitas habilidades, isso abre um campo enorme assim, de linguagem, de posicionamentos, né, que justamente é o espaço para as sabedorias búdicas, né, começarem a se manifestar no reino humano. Você, né? Eu. Então, falando nisso... Ligou, né? Falando em soltar. Aí, assim, tá fácil querer soltar tristeza, medo, raiva, carência. Mas daí eu queria falar do desejo. Ai, como soltar as coisas boas. Como que a gente solta as coisas boas? E, assim, aí a gente tem na prece, ali no final da sadhana, que diz assim... realize os nossos desejos assim como os desejamos. Aí dá até um medo de fazer a prece, assim, né? Porque eu não estou desejando muitas coisas boas, né? Por exemplo, a iluminação. Daí a diferença entre aspiração e desejo, como que a gente identifica isso? Como que a gente olha para isso? Sim. E elucida. Vamos pegar esse negócio do desejo pelas coisas boas, né? A gente fica com medo de se soltar do desejo, como se a gente não pudesse mais vivê-las. Então eu não quero largar do meu desejo de namorar, de viajar, de ter coisas boas, de comer uma boa sobremesa, tomar um café 2 vezes por dia. Sei lá o que, né? Então, se soltar do desejo não é se soltar da experiência. É só colocar a experiência num outro solo. Então você toma teu café, você beija, namora, você viaja. Mas como isso agora, se a gente tem Prajna Paramita, né, esse olhar da não dualidade, ao viver essas experiências, você não fica agarrada a elas como se você precisasse delas para estar inteira, contente. Então você pode encontrar as pessoas, viver essas experiências já tendo um contentamento natural. Aí se aquilo acontece, tá bom. Se aquilo não acontece, também tá bom. Então se a pessoa disse que veio e não veio, disse que vinha e não veio, tá bom, eu tenho outras coisas para fazer, ótimo, tá bom. Se tivesse vindo, ótimo, também seria muito bom. Mas você não fica mais agora... O problema do desejo é esse, né? E você quer... E depois que você se agarra, você quer repetir aquilo. Você quer, e depois que repetir, tinha que ser daquele jeito, eu não poderia ter tido esse outro detalhezinho aí. Mas tudo muda. Então a gente não precisa desejar as coisas. As coisas acontecem. E nós vamos seguir vivendo muitas coisas. Tá? Então, para se liberar do apego, não é exercitar o desapego. Para se liberar do apego, tem que descobrir a verdadeira natureza dos fenômenos. Daí não tem a que se apegar ou do que se desapegar. Essa é a linguagem dual. Essa é a linguagem de um caminho ainda que a gente está tentando gerar uma identidadezinha um pouco mais frouxa, que seja capaz de sentar e contemplar, e deixa o marido em casa, deixa a esposa em casa, ou deixa ele sentado do teu lado e para de pegar.
faz um pouquinho de silêncio, desapega. Aí a gente fica falando essas coisas, né? Então, por isso que Prajnaparamita é bom de pegar aquilo de saída. Daí a gente sai desse campo de esforço. Então as coisas continuam sendo experienciadas, mas tendo essa não dualidade agora, assim, né? Como perfume de tudo. Tá? Então não tenha medo. Aí a gente só quer se livrar daquilo que incomoda, né? Aí isso eu quero que a vacuidade, seja um raio na tua cabeça. É. Mas isso aqui não. Que não, sai daqui. Show vacuidade. Show Prajnaparamita. Né? Não, tem que tocar tudo. Para colocar tudo nesse solo de leveza. Né? Daí essas emoções da roda da vida, elas vão perdendo sentido. A gente não precisa se esforçar para não senti-las. Isso que o Lama tem falado, tem que reconhecer o poder da base, né? Se a gente toma a dualidade como uma base, é super natural ter essas emoções. Se eu tenho como base agora a não dualidade, o olhar com o emergente, eu também não preciso me esforçar para sentir amor, generosidade, leveza, boa vontade. Não é por esforço. Por isso a importância de descobrir o mundo interno e descobrir essa mobilidade da consciência. Ela pode transitar em bases para ter determinadas experiências, né, visões, mas ela pode repousar em si mesma, sem estar gerando experiências. Daí eu repouso na presença. A consciência repousa sobre ela mesma. Além das experiências, antes das experiências. Mas ao entrar em contato e ao ter de novo a experiência, né, de ver, de ouvir, de tocar, eu mantenho agora como base a não dualidade. Daí eu vou ter outra percepção das coisas, que se chama, né, no budismo, a pura percepção, o puro conhecimento. Então a consciência tem isso, né? Ela percebe, ela conhece. Mas a pureza dessa percepção e desse conhecimento é quando ela não tem pressupostos de uma identidade. Eu não tô aqui com uma construção prévia esperando que as coisas correspondam a esses conteúdos. Eu estou em abertura. Então a gente tem essa percepção. A percepção é assim, a percepção pura é ver tudo como campo de possibilidade. Qualquer coisa pode ser. E aquilo que vier é perfeito, no sentido de que veio da natureza primordial, se fez nesse momento. Agora, por que eu vou dizer que é imperfeito? Aí eu vou dizer que é imperfeito porque não bate com a minha visão. Daí eu vou começar com essa ideia de perfeito ou imperfeito. Mas a perfeição mesma é ver aquilo do jeito que aquilo é. Deixar aquilo ser, né, da forma como se manifestou. Tá? E esse ponto da prece, aí você... A gente tem um bom senso, né? A gente não está pedindo para que eles atendam os nossos desejos assim como a gente deseja, né? Tipo, eu queria um final de semana em Fernando de Noronha. Por favor, realize os meus desejos assim como eu desejo. Eu sei que isso vai ser bom para mim, eu estou precisando, né? Então, de parte do pressuposto, como o Shagdu Rinpoche dizia, eu rezo pelo melhor, mas eu não sei o que é o melhor. Né? Então ele sempre disse, você vai pedir por alguém veio e pediu para você, reza por mim, porque eu estou jogando na cena faz 10 anos e não acerto. Então eu sei que você é uma boa rezadeira, tem lá, né, tua tradição, reza por mim. Aí você diz, chá comigo, que aconteça o melhor. Porque às vezes ganhar na cena vai ser o pior para aquela pessoa. Às vezes ganhar pode ser o melhor. Então, como a nossa visão não é uma visão de longo alcance, né? A gente entrega para os Budas. Eles sabem o que é melhor. Às vezes o melhor é ter uma doença. Aí a pessoa teve lá uma super desinteria, não pôde viajar. Eu estava indo para Fernando de Noronha, você rezou ou não rezou por mim? Rezei. Aguarde um pouquinho. Aí depois ela vai saber que o avião que ia para Fernando de Noronha caiu. Mas é isso. A gente tem que agradecer tudo. Às vezes um atraso no trânsito
impede, né, que você viva alguma coisa lá na frente que não seria bom. A gente não sabe. Então a gente diz, tudo está no lugar. Eu acolho tudo. Não tem nada fora do lugar. A gente para de reclamar. Aí a gente começa a entrar nesse campo da sincronicidade. Tudo bem, está tudo bem. Estou sempre rezando pelo melhor, deve ser o melhor. Mais adiante eu vou saber. E depois, para falar bem a verdade, se a gente tiver prática no coração, a gente não tem mais nem a noção de melhor ou pior, sabe? Porque daí é tudo inseparável, tudo coemergente. A gente sente que dá conta das coisas. E aquilo que parece felicidade, daqui a pouco muda e é outra coisa. Aquilo que parece sofrimento, daqui a pouco muda e é outra coisa. Então, vou ficar rezando para quê? Tem que rezar para que a gente realmente repouse na nossa verdadeira condição e só. O resto é história, adorno, brincadeira. Olha lá, é brincadeira. Marcinha, eu vou pegar um gancho aqui na Iris, que eu também estava intrigada com aquela frase do rei do desejo é o supremo Vajra primordial. E eu fiquei pensando nisso, se teria a ver com isso, de viver as experiências e o próprio desejo como caminho, assim, de contemplar isso e iluminar isso também. Uhum. Mas eu fiquei intrigada também com essa questão do desejo e de ser esse supremo Vajra, assim, tal. Uau. Que poderoso isso, assim, parece. Que não tenha o que não seja esse Vajra supremo. Visão Vajra, né? É para esse lugar que Prajnaparamita quer nos levar. Então a gente começa a olhar tudo como uma experiência sutil. Vajra é essa visão indestrutível, né? Então, qualquer outra visão que não seja essa, ela vai ser questionada, atingível, a gente vai largar. Então, a visão Vajra é uma visão que não tem conteúdo. Ela é só um olho que vê as coisas como elas são. Então, essa é a visão indestrutível. A gente não precisa ficar mudando. Quando eu estou com um grupo, a minha verdade é essa. Quando eu estou com outro grupo, a minha verdade muda para cá, né? Isso é um olho que pode ser exercido em qualquer lugar, dentro de qualquer grupo, né? Isso te dá uma linguagem, um posicionamento comum, assim, em qualquer circunstância. Porque qualquer coisa que as pessoas venham nos colocar, essa visão alcança, ela cruza, ela gera uma interface, a gente consegue conversar, né, com as pessoas a partir dessa visão. Agora, se eu não tenho a visão Vajra e eu estou circulando apenas por dentro dos saberes comuns, aí eu não consigo ter interface. Eu vou conseguir conversar com quem trata dos conteúdos que eu conheço. As pessoas que têm conteúdos outros, é como se eu não tivesse base para conversar com elas. Mas com a visão Vajra, você não quer entrar na confusão daquela linguagem específica. Você ouve as pessoas, mas tudo que você comunicar vai ser para ampliar aquela própria visão. E as pessoas, dentro daquela visão, podem se sentir realmente beneficiadas pela expansão que você está oferecendo. É isso que o Lama faz, né? Por isso que ele consegue conversar com empreendedores, empresários, juízes, né? Artistas. Né? Funciona para todo mundo. Índios.
Isso é um super relaxamento, né? Porque daí se a gente ficar olhando os saberes comuns, daí tem muita coisa para saber. Aí numa vida a gente não alcança tudo que há para ser estudado, tudo que há para ser conhecido. Mas nessa condição de consciência primordial, não há nada para saber. Então, para quem não gosta de estudar, e para quem gosta de estudar também é um remédio. Assim, relaxa aí, se acalme. Não precisa de tudo isso, né? Milton. Você? O que você quer saber? Pergunta. Peraí. Então, é que eu tô assim, vivendo esse javalizão, que é a maternidade, assim, dessa forma, né? Uma leoa, né? Então, e aí a gente está falando de padrões, né? Uhum. E nessa paradinha aqui de 30 segundos que eu consegui dar agora, é muito forte lidar com essas coisas que estão escritas tão lá dentro, tipo, de você escutar um bebê e seu peito jorrar leite. Aonde que isso está? Entende? É tenso, assim, eu reconheço a função disso, garante a sobrevivência em muitos, né? Apesar de que tem mulheres que conseguem se livrar dessa. Mas, por exemplo, eu me vejo num constante estado de alerta, que é super cansativo às vezes. Assim. Então, eu me investigando, eu vejo que eu estou assim, full time, dormindo, acordada, né? Eu acredito. E isso, de certa forma, também tem um impacto no espaço, no ambiente onde eu convivo. Então, a minha pergunta é como lidar com esse tipo de padrão de energia que surge, tipo essa coisa da maternagem. Eu acho que o sexo também é uma coisa que está meio que ligada a isso. A gente não pode falar sobre isso. Muito, São impulsos a maternidade muito fortes, né? E que, tipo, aonde que está aquilo? Como que eu nem acho aquilo? Eu nem sei onde está, porque eu escuto o treco jorra leite. Como que eu lido com isso? Até onde isso é positivo, de certa forma, porque garante sobrevivência e tal. Mas aonde isso está, sabe? Como trabalhar com esse padrão? Eu preciso... Né? Eu sei que é transitório, tipo, eu sei que vai passar e tudo. Mas é agora, enquanto não passa. Enquanto tá dá para falar alguma coisa agora? Me ajuda aí. Ai, Camilinha, só tu. Acho que não tem como lutar, né, com esses processos físicos. Não é nem o caso, né, de você dessa maternidade, né, surgir por dentro do corpo, né, Eu acho que o ponto é descobrir a consciência, né, que não precisa se perturbar com os processos do corpo, né, que brotam agora na relação com o bebê. Porque pensa, se na morte a gente vai ter que passar por todas as dissoluções, de falta de terra, falta de ar, secura, né, o espaço, o fogo, né, tudo abalado, e a gente vai ter que reconhecer a consciência que não depende, né, dessas sensações. Então a gente poderia utilizar essas experiências, por exemplo, quando tem uma dor de cabeça aqui e não toma analgésico, quando está com uma dor de barriga, né, e tenta relaxar dentro da dor de barriga. Então, as sensações, né, que estão surgindo pelo teu corpo agora não precisariam arrastar a consciência, mas é o que a gente sabe fazer, né? A gente está identificado com isso. Aí, por isso, o treinamento. Né? Porque daí, quando a gente está no meio do circo, é um pouquinho mais difícil. Né? Mas não que seja impossível.
Aí tem que ter esse observador implantado ali, né? Ter esse descolamento para ver as coisas acontecendo e você não julgar, né? Então a gente está o tempo todo falando disso, não julgar se isso é bom, se isso é ruim, se eu gosto, eu queria que isso passasse. Aí como fazer isso dentro dessas sensações em relação ao bebê, né? Encontrar esse lugar de equilíbrio natural, mas sem lutar com as reações, né? Porque é por dentro delas, elas podem justamente surgir como o teu laboratório nesse momento. Que ponto é assim? Não há uma instrução para cada situação. É a mesma. Porque se você consegue fazer isso agora, vão surgir outras situações mais adiante. Outros ciclos relacionados ao corpo. Por exemplo, a gente vai envelhecendo. Né? A gente vai de ciclo em ciclo fechando a coisa. Como é que a gente vai cruzar pela velhice sem achar que somos nós que estamos envelhecendo? Sem cair em depressão porque a nossa face mudou. Então, quem é a verdadeira Camila? É a antes do parto ou depois do parto? É? Não é? Aham, exatamente. Aham. Aham. Tá posto, né? Simplesmente acontece. Aí tentar tomar a cada momento. Eu acho que o que ajuda sempre a cruzar por uma experiência é nunca colocar aquilo como se fosse um bloco de coisas. Você lidar com cada momento, com cada circunstância, mas não montar uma história, um panorama, porque isso dá a sensação de você estar diante de um painel. Mas a gente nunca está tudo mudando, né? Está tudo se movendo cada dia. Ainda mais bebê deve ser, né? Nada previsível. É o que parece. Nada. Então, como gerar equilíbrio? Porque como é que a gente se desequilibra? Quando a gente acha que tem muitas coisas para fazer. Quando você tem que olhar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso é impossível. Na nossa dimensão de corpo, a gente só vai poder olhar uma coisa de cada vez e fazer uma coisa de cada vez. E no final todas são feitas. Só que se eu estou fazendo uma coisa com a mente desse jeito, esparramada, é um super desgaste. E aí, a cada vez que você vai fazer uma coisa, você está espalhada com aquilo que você acabou de fazer. Aí você vem para cá, aquilo vem junto. A gente não consegue realmente colocar cada objeto, né, envolto pelo espaço. A gente tem um objeto com milhões de outras coisas imaginárias. Por exemplo, você vai dar de mamar. Poderia ser um super momento só ali, né? Mas daí não é, né? Aí conta para nós o que rola. Ah, estamos lá, né? Ó, respondendo, né? Não, eu sei, eu não estou nem... É porque...
Não, mas é isso, você tem toda a razão. Mas esse ponto que você está tocando, assim, ó, é porque é tão profundo, é uma marca mental que a gente não sabe nem de onde vem, que, por exemplo, eu estou sempre em estado de alerta, eu vou ter que estar sempre me recordando de respirar, parar e escolher uma coisa de cada vez. É isso. Eu me transformei, é maluco, numa fazedora de coisas de novo, assim. Tipo, fazedora, eu estou sempre fazendo alguma coisa, porque aquilo surge, eu nem vejo surgir. Então, é isso. Onde está isso? Isso é ancestralidade. Isso é ancestralidade pura. Aquilo se derrama sobre nós e vem perfeito, como foi para todas as mulheres do passado. Não é? Então, talvez não é furar isso, mas relaxar nisso. Tipo, não furar esse padrão, porque eu não sei nem de onde... Por que a mãe tem que ser assim? Né? A gente tem que pensar isso. Por que as mulheres... Vamos imaginar uma sociedade como tem aquela tribo indígena no Acre, que é matriarcal, onde as crianças são cuidadas pela comunidade. Várias mulheres. Então, nós nos organizamos... Isso foi uma organização, aquilo foi surgindo uma inteligência. Né? Não é uma mãe e é o seu bebê. Super polarizado, né? Aí não, imagina, a gente pode mudar as coisas. A gente vai viver em comunidade aqui, né, no Sukhavati. Então, pronto, ó, já vamos ser... A gente pode pensar isso, ó, filhos coletivos. Pode ter lá, pai e mãe raiz, mas é de todos. Uma vez por mês ela chega lá no pai, na mãe, tem que reconhecer, né? Não, foi aqui mesmo, né? Tem que mostrar, lembrar. Isso é super saudável, porque a gente vai ver que as distorções emocionais, depois elas seguem, justo porque esse núcleo é muito apertado. É tudo baseado em possessividade. Então a criança é minha, do papai e da mamãe. A mamãe é do papai, o papai é da mamãe, o filhinho é do papai e da mamãe, nós somos nossos, um do outro. Aquela coisa assim, né? Aí a gente vai para o mundo, onde ninguém é de ninguém, né? E aí a gente quer que você tem que ser meu. E aí eu estou com o modelo do papai e da mamãe na minha cabeça. Papai e mamãe, papai e mamãe. E aí sei lá como é que estava papai e mamãe. O que eu bebi? O que eu mamei daquilo? Tá? Então, quando a gente pode repensar essa maternidade, a relação, né, de educação dentro de uma comunidade. Aquilo fica mais difuso, né? Uma afetividade difusa e não confusa. Aí a criança já vai bebendo. Se tem algum probleminha lá no casal, momentaneamente, a criança não está ali o tempo todo vivendo aquilo. Ela tem outros modelos, outros exemplos, outros momentos. Então, é isso. Então a gente pode pensar, isso aqui veio e parece que sou eu agora. Mas isso não estava antes. Eu não fiz a escolha de ser assim agora. Então o que é isso? Que alienígena é esse que se instalou aqui? Quem é você? Ah, eu sou você. Não, você não é você. Você não pode ser eu. Eu não te conheço. Conhece sim, eu sou você. Aí fica essa loucura, né? Então isso é o karma. Isso é aquela história, a gente tem sementes internas que só vai saber que estão ali quando as circunstâncias externas brotarem e favorecerem aquele florescimento. Daí a gente vai dizer, mas não sou eu. Mas justo por isso, porque não é mesmo. Né? Consciência primordial. Se você conseguir ter esse descolamento dessas marcas, pode surgir um outro modelo de maternidade. Outras percepções que você pode colaborar oferecendo isso para outras mulheres, outros casais, que vão viver igual, porque é tudo meio parecido. Então é sempre uma super oportunidade. Mas se não tiver esse descolamento, eu vou seguir simplesmente os impulsos que vêm do corpo, que a gente não tem controle, né? Então já vai pensando, já vai assim, se associando, se associem. Com outros casais, amigos, e já... Essa afetividade, a gente tem que ter uma afetividade coletiva. Isso vai resolver assim, né, os relacionamentos para o futuro dessas crianças. Porque daí tudo vai ser baseado em apego, em ciúmes, em controle.
Porque o que o pai e a mãe fizeram com a criança? O que o pai fez com a mãe? O que a mãe fez com o pai? Como é que vai ser diferente disso? Reza para Tara. Imagina como que seria Tara mãe. Como é que ela ia fazer esse negócio? Você fala assim, me inspira aí, faz favor. Não é você que tudo permeia? Estou aqui, facinha. Cansada, inclusive, de ser essa mãe aqui humana. Queria expandir um pouquinho. Como é que é? Reza. Você acha que ela vai perder tempo? Ela vai dar de mamar para o Pedro. E ela vai amar. O que ele vai estar tomando, né? Bebendo. Ninguém vai dizer que é fácil. Nem eu vou dizer isso. Tá? Porque eu nem estou aí na sua pele. Mas, enfim, não há outra coisa a ser dita. O que a gente vai dizer? Vai dizer que é isso mesmo e aguenta porque vai passar simplesmente? Sim, a gente pode dizer que vai passar. Mas não deixa passar simplesmente, só reafirmando essa marca. Insira alguma coisa nova aí, né? Que já daí vai adiante. Mas acho que o grande peso é justamente porque a gente não tem mais um senso de comunidade. Está tudo muito isolado. A gente tem assim as grandes redes sociais, mas na verdade é cada um por si. Cada um por si. Então tudo vai ficando pesado. Qualquer coisa que a gente vai começar, parece que nós somos os únicos responsáveis. A gente não tem mais a noção de uma inteligência coletiva, de um cuidado coletivo, de uma afetividade, né? Assim, em rede. Tem que relembrar isso, né? Acho que isso já andou pela Terra, né? Em outros grupos. Os nossos antepassados talvez até viveram isso, né? Das mulheres se ajudarem mais, né? Delas se reunirem para cuidar dos filhos, né? Mas tem que ver o que a gente consegue fazer. Está esperando isso de você, tá? Do Bruninho e da Vivi. Esses pequenininhos aí. Da Jessica, né? Tem um monte de bebezinho aí, né? A Francine também teve, né? Quem teve? O Gustavo, né? Também. Uhum. O microfone aqui. Oi. Márcia, é sobre o Prajna. Ai, foi tão bonito que agora estou até emocionada. Todo mundo querendo ter filho agora, né? Não. Não. Isso não. Emocionada com a pergunta. Esse negócio de mãe coletiva eu não gostei, não. Muito apego, Não, sobre o Prajna, a questão é assim, ó, quando eu faço os 8 pontos, realmente, chega no 8º, a gente sorri, é lindo, né? Só que questões assim, que mais me movem, que eu faço isso, demoram 1 hora, 1h30 para eu contemplar tudo. Uhum. Então, o que eu tento fazer no dia a dia é observar, assim, se alguém mexe comigo, assim, se me irrita alguma coisa, eu já olho para dentro. Então, assim, percebo essa coemergência. Eu venho pensamentos e daí já busco isso, né? Já trazer, não sempre, né? Mas é para relembrar, assim. Só que eu vejo que, primeiro, às vezes é até cansativo, assim, que você fala, deixa eu me irritar um pouquinho, que a pessoa... É o que eu conheço, é o que eu mais sei fazer. Posso? Sim, você tem toda vez investigar. E tem a outra mente que fala, deu, agora deu. Seja você mesma, Sim. relaxe.
Então, assim, eu sinto que exige um esforço de toda vez investigando, e eu não sinto ainda. É uma coisa muito cognitiva, então tem que ficar lembrando disso para fazer. É assim mesmo? Eu tenho que fazer até... É o que o Lama chama de acumular prájna. É assim mesmo. Por que parece que sentir raiva, irritação relaxa? Porque a gente se familiarizou com isso. A gente está desde pequenininho fazendo isso. Lembra, eu fiz esse comentário durante a meditação, né? A gente vai, ao não responder de forma habitual, vai parecer uma restrição, uma falta de liberdade. Então, daí por isso que o Lama, por um bom tempo, ele ficava falando desse ou não. Liberdade é incluir, né? Essa questãozinha, assim, é você fazer isso ou não. Então, se a nossa forma de agir não inclui esse ou não, não é liberdade. Então, como a gente falou do desejo, pode fazer, mas se não fizer, passa mal, então não é liberdade. Né? Então, no início vai ser isso, cansa, dá até dor de cabeça, fala assim, nossa, deixa eu assistir um filme, deixa eu andar na praia, deixa eu chupar um sorvete, falar com alguém, falar amenidades, fazer a unha. Vou lá ficar ouvindo aquela conversarada no salão, sentindo aquele cheiro de químico, né, aquela coisa. Lá eu relaxo, assim, nada de sério acontecendo, né? Ou vou no aeroporto ver avião subir também, lá nada, né? Eu não tenho compromisso com ninguém. Que bom. Né? Então toma um tempo. Toma um tempinho, mas depois isso se torna natural. É assim, a gente está fazendo uma troca de inteligência, uma troca de base. Tá? E só a última coisa, quando eu investigo assim, da onde surge, só vem a resposta da mente, da luminosidade. Parece tão superficial, assim, é isso mesmo? Porque, assim, se eu tiver que investigar mesmo, eu vou entrar nos 8 pontos, né? Daí... Sim, você tem que ver, exatamente, na verdade, essa frase bastaria, mas só tem que ver se tá saindo só como um clichêzinho, assim, né? Daí porque senão não tem efeito, né? Se você falar, é da mente, mas daí continua se sentindo afetada pelas situações, então quer dizer que não veio, né, já como uma experiência direta. Mas se você fala que veio da mente e isso te relaxa, aí pode ser, né? Mas daí você vai olhando. Por que a gente pode relaxar também assim? Porque se tiver engano, se você estiver falando isso não for verdadeiro, você vai descobrir já, porque você sofre. Então, lembra que ontem a gente falou isso? Quando a gente sofrer, o que a gente pergunta? O que eu não estou vendo? Então, daí a gente já vai perceber que vai direto ao ponto da visão. Aí isso já ajuda. Em vez de a gente falar, eu estou sofrendo porque fulano falou tal coisa. Estou sofrendo porque a gente ia caminhar e choveu. Parou agora, inclusive. Então, aí a gente vai para esse ponto. O que eu não estou... O que está passando, né, batido, que está gerando essa experiência de sofrimento, de desconforto? Daí, eu estava olhando para fora. Então, qual era a falta de visão? De perceber a coemergência daquilo, né? Como que os elementos internos estão colaborando para essa experiência surgir. Aí, no final, a gente vai ver que tudo brotou da mente, né? Aí pode ser que mais adiante fique assim, ó. Mas vai acumulando, né? Vai acumulando tudo o que precisar. É bonito porque a gente vai se ouvindo e vê que é igual mesmo, né? É assim para todo mundo. Vocês já sentiram vontade de fazer amenidades, falar de amenidades porque estava cansado de praticar? Bruno diz que sim, não vai dizer que não aí agora. Não deixa a gente com vergonha. Mas né? Óbvio. Essa é a verdade. Né, Geralda? Quer falar um pouco sobre isso, Geralda? Dá o microfone ali para a Geralda falar sobre a mãezinha. Acho que para ser mãe tem que ser uma preparação antes. Tem que preparar o corpo para ser mãe. Porque todas as funções
ela se acelera no momento da gravidez, né? Se acelera a dor de cabeça, se acelera o enjoo do estômago, né? Que isso é uma coisa tão ruim para a mãe, né? Então, a gente deveria fazer a limpeza dos meridianos antes de engravidar. Olha aí, Camila. Porque daí todas as perturbações que surgem na hora são consequência da energia que já estava estagnada. E dá para limpar agora? Enjoo, né? Aí daí o enjoo do estômago tira a liberdade do corpo, né? O que mantém vivo nós é aquilo que cai no estômago, né? E quando não se forma energia nutritiva dentro, parece que está todo mundo com o bico aberto para receber comida e não tem, né? Então, isso que eu penso, né? Que a gente deveria fazer a própria preparação corporal para engravidar, para que a gravidez seja normal. Isso. Mas é que tem gravidez que é no susto, né? Tem gravidez que é um susto. Sim. Não estava, né, preparada, não estava planejado, né? O estômago, porque a energia do estômago, né, ela tende a crescer para alimentar. E o estômago já está cheio. Sim. Então, aquilo, em vez de descer, sobe. E a pessoa tende a vomitar para esvaziar. É isso. O que você sente agora? O que te incomoda agora? Na verdade, assim, a minha pergunta é mais uma investigação, uma curiosidade com relação a esses padrões que são muito arraigados. A única coisa que me pega nesse momento de maternagem é o cansaço, é a privação de sono. Sim, é isso. Tudo bem, assim, olhando com muito carinho. Eu tenho um outro filho de 17 anos, né? Então, até assim, é muito interessante viver esse momento. Me pega mesmo privação de sono. Mas a pergunta que eu fiz era uma investigação porque realmente é um padrão muito maluco que surge, sabe? Tipo, meu Deus. Da onde veio isso? Cansaço, né? Eu acho que o ponto é relaxar, mas não é relaxar para seguir sendo isso. É relaxar para iluminar isso e ver o que pode ser acrescentado, mudado, né, oferecido, expandido. Nunca colocar aquilo como posto e pronto. Não é? Então, isso está no campo da tua consciência. Então, você pode inserir outros elementos ali, né? Ó, viu? Isso está na nuvem. Claro. Aí por isso que tem esse momento super difícil do filho se descolar daquele núcleo, e é uma coisa super necessária. E quantos que se demoram ali, não conseguem, às vezes não é só o filho, às vezes os pais também não querem. Então já desde o começo, é que nem o Bruno falou, a cada dia na casa de alguém. Uma vez por mês vai lá no pai e na mãe biológico, obrigada, check-in, dá uma olhada geral. Mas sempre vai ter criança em casa. Oh. Né? Posso... como que é o nome dela? Camila? É que você falando, né, e a gente abordando esse assunto, assim, me vem uma frase que você já deve ter ouvido falar, né, que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né?
Ou seja, né, já está pré-determinado que a maternidade, né, vai trazer um monte de questões e que a gente vai ter que viver daquele jeito, né? Então isso é uma construção já também que é uma identidade pronta de mãe. Então eu vou ser mãe, eu já, né, desde pequena, né, a criança brinca com a boneca, a criança, então já tem muita coisa que a gente traz, né, como ser mãe. E talvez, né, se a gente for olhar essa desconstrução da identidade também, ou não desconstrução, mas, enfim, né, o jeito que eu hoje entendo, né, a gente se desapegar dessa identidade, a gente, né, criar uma nova maternidade, criar um novo jeito de ser mãe, né, e outra, cada filho também é um filho diferente, então é algo que é um trabalho bem interessante, vamos dizer assim, é um treinamento bem interessante porque está acontecendo, né, no aqui e agora, ao vivo, né, de você ver aquele bebê, né, de uma maneira nova, de uma maneira que não é aquela maneira que foi pré-determinada. Não né? tem como educar tudo igual, né, se relacionar da mesma forma. Mas a gente se cobra disso muitas vezes, né, de ser aquela mãe que não pode deixar para o pai, talvez, ficar com o bebê um pouco, você vai dormir, né? Poxa, eu preciso descansar. Então, também esses papéis de pai e de mãe, isso tudo é muito possível de se mudar, né? Então, e uma outra frase que existe também é que é bem isso que a Márcia falou, né? De que é preciso uma comunidade para criar um filho, preciso uma tribo, uma coisa assim. Que realmente, né, a gente se apega, a gente se pega naquele bebê que é nosso, é meu e eu preciso dar conta de tudo. Não é assim, né? Não. A primeira comunidade é a família. Então, ela seja pequena, seja grande, mas talvez tenha um pai, mãe, um avô, um tio postiço, entende? Eu acho assim que não tem coisa melhor do que uma criança que vive solta na família. Porque às vezes a gente vê, ou é meu filho, eu não deixo ir com a avó, não deixo ficar lá, eu não tenho, eu acho que não cuida como eu, essas coisas assim, e isso só nós pois é, eu cuido até melhor que eu, então eu também não quero deixar. Mas o que eu digo assim, a pessoa sofre muito quando faz isso. A mãe sofre muito, porque é só ela. Isso. Daí é só ela. É prejudicial para todos, né? E não sei, eu sou de uma família grande. Então, a minha experiência, e a experiência de mãe, que eu tive 4 filhos, mas também é essa, assim, a primeira comunidade, para mim, ainda é a família. Sim. É só uma experiência que eu passei para você. Tá? Claro. Claro. Tem que ver as atitudes, sabe? Dar um passo atrás e ver o que está acontecendo. Isso. Isso é bom. Essa ideia mesmo, né? Que não fique focado só em pai e mãe. Aí tem isso, tem o que você comentou, né? Tem os tios, tem os avós, mas às vezes a família também, né? Pode acontecer de tudo, né? Ali. Então a gente tem que olhar, né? Isso mesmo. Vamos fazer um intervalinho de chá? Vamos. A gente volta daqui a uns minutinhos.